próximo dia 3 de dezembro, vão realizar-se as eleições para a direção-geral e mesa da Assembleia Magna da Associação Acadêmica de Coimbra. Mais uma vez, a TVAC vai acompanhar todo o processo eleitoral. Por isso, tenho hoje aqui comigo Úrsula Ventura, candidata à presidência da direção-geral pela lista A. Avançamos pela acadêmica. Muito obrigada desde já por teres aceito o convite. Obrigada, né? E eu queria perguntar o que te levou a apresentar essa candidatura. Ok. Então, antes de mais, olá a todos, obrigada pelo convite à DVSC. Pronto, aquilo que me levou a apresentar a minha candidatura são várias, acho que posso resumir de várias formas. Talvez dizer só, antes de mais, que não é a primeira vez que eu estou numa lista candidata para a direção-geral, mas sim é a primeira vez que estou a candidatar a uma presidente. E acho que, pronto, isto também tem a ver com todo o percurso que eu fiz até agora. Estou no meu 5º ano, portanto foram 5 anos nos quais eu fui participando em diferentes estruturas da casa, comecei nos grupos académicos, também morei numa república e além disso ainda fiz parte de vários movimentos reivindicativos dos direitos dos estudantes e acho que foi estas várias experiências que permitiram que eu fosse refletindo sobre o modo como a académica funcionava e que me fez perceber que efetivamente há muitas coisas que poderiam mudar, que poderiam ser muito melhores e pronto, daí ter avançado, ter colocado este projeto, ter-me colocado à frente dele, com o objetivo também de mostrar a todos que sim, é possível uma académica diferente e que eu acredito que tenho a visão que também, tendo em consideração a opinião de todos, que eu também tento sempre ouvir, acredito que leva aquele projeto que representa as reivindicações de todos. Sim. E quais são os pilares da tua candidatura? Ok, então eu costumo dizer que nós dividimos-nos, temos 2 pilares muito bem assentes da nossa candidatura que eu acho que são realmente aquilo que poderia mudar a AC. A primeira coisa é que há toda uma questão das condições de acessibilidade do ensino superior que nós precisamos de garantir e que é papel da Direção-Geral também de reivindicar, ou seja, há muitas coisas que não são responsabilidade direta da Direção-Geral, mas que continua a ser papel da Direção-Geral de reivindicar junto das autoridades competentes, seja do Estado Central, seja da Câmara, o que for. E, portanto, foco-me nesta questão em relação, por exemplo, ao fim da propina, que nós sabemos que este ano letivo teve o número mais baixo de entradas de ensino superior nos últimos 10 anos, portanto, efetivamente, cada vez é mais caro de estudar. A propina é efetivamente uma grande barreira e que o Governo quer aumentar no próximo ano, por isso acho que a Direção-Geral tem já de tomar uma atitude muito ativa em relação a este assunto para que não possa prosseguir. Depois há toda a questão das residências, que o PNAE está por cumprir, há muitas residências que deveriam ser construídas. Em Coimbra temos um número muito reduzido de camas disponíveis numa cidade com tantos estudantes deslocados, mas depois também a questão das bolsas, que já são poucas, já são reduzidas e este ano ainda está mais agravado porque imensos colegas ainda não receberam a sua bolsa e não têm bem como se sustentar. E depois poderíamos continuar a questão dos serviços médicos, a falta de psicólogos, etc. Todos os serviços da ação social que nós vemos que estão progressivamente a ser desmantelados. E depois há uma outra parte que é a questão das condições materiais nas faculdades, nas estruturas, que nós também vemos que estão cada vez mais degradadas, as nossas faculdades não têm condições, seja porque o átrio na FLUC não está aberto porque pode desabar, seja porque a cantina realmente o teto da cantina desabou, seja no DARC em que chove nas salas e entre muitos outros problemas, etc. Poderíamos continuar aqui infinitamente. E, portanto, tudo isto acontece porque há muita falta de financiamento para o ensino superior. Nós vemos que, se formos ver os gráficos, o financiamento para o ensino superior tem vindo a baixar e, portanto, acho que isto é o primeiro aspecto que tem de ser resolvido para que todos possam vir estudar para cá. E depois há um segundo aspecto importante, que também é o segundo pilar da nossa candidatura, que tem a ver com o real envolvimento de todos os estudantes na vida académica. E digo participar nos grupos académicos, nas secções, nos grupos autónomos, nas repúblicas, tudo isso que faz com que Coimbra seja realmente uma cidade diferente, seja uma cidade em que há verdadeira união, em que os estudantes de diferentes cursos se conhecem e partilham as suas experiências. Acho que é isto que faz com que Coimbra seja diferente do Porto, seja diferente de Lisboa e entre outros sítios. E eu acredito que falta haver muito proatividade da parte da Direção-Geral, pelo menos dos últimos anos,
para realmente divulgar os grupos, divulgar as secções, fazer perceber realmente aquilo que a casa tem e procurar que os estudantes se queiram envolver. Porque acredito que há muitos estudantes que nem sequer sabem que existe e, portanto, acredito que a Direção-Geral de Coimbra tem um papel muito, muito importante em reivindicar isso e realmente para cumprir a tradição de Coimbra. Sim, referiste agora e também na publicação anunciando a tua candidatura à presidência da Direção-Geral que um dos pilares, né, da tua lista é a necessidade do ensino superior voltar a ser acessível para os estudantes. E eu queria saber quais são as soluções práticas e propostas da tua lista para lidar com essa questão. Ok. Pronto, acho que foi um pouco aquilo que eu também tive a dizer há pouco, mas talvez explicando melhor. Pronto, acho que isto passa, e, sobretudo, por duas coisas. A Direção-Geral tem que ter um papel ativo. Não pode estar à espera que as coisas aconteçam para realmente se posicionar. É preciso um papel ativo, é preciso realmente ir participar das manifestações e não acontecer aquilo que aconteceu no dia 28 de outubro, em que a nossa Direção-Geral, de momento, nem sequer apareceu na manifestação contra o descongelamento das propinas. Portanto, isso acho que é uma diferença muito drástica que tem de acontecer, que é haver uma Direção-Geral que coloque como prioridade realmente a defesa dos direitos dos estudantes e que neste momento há um direito muito importante que está a ser colocado em questão, que é o direito ao ensino superior público acessível e democrático e que, pronto, com o aumento da propina vai-se complicar muito. Por isso acho que primeiro é a DG não ter problema em participar, em motivar para ações reivindicativas, para convocar manifestações, etc. E depois acho que é esta segunda parte que é envolver todos os estudantes para que isto aconteça. Porque aquilo que nós sabemos que acontece muitas vezes é que a Direção-Geral posiciona-se, mas não comunica aos núcleos, não pede aos núcleos para mobilizarem, lança o formulário dos transportes no dia anterior às 8 da noite, não faz qualquer tipo de publicidade, de mobilização, seja com cartazes, seja ir falar às faculdades, contactar com os estudantes mesmo, para realmente os motivar para irem. E eu acho que estas duas coisas são muito importantes acontecerem para que se cumpra realmente este ponto importante que nós dizemos, do ensino superior ser mais acessível. Sim. E quais são os principais desafios que tu e a tua equipa consideram que a AC enfrenta atualmente e qual a forma que pretendem tratar essas questões? Pronto, acho que, para não me estar também a repetir, mas acredito mesmo que o grande desafio que se enfrenta hoje em dia é o número de estudantes que não consegue vir estudar para cá, ou que vem estudar e tem que trabalhar ao mesmo tempo. Eu tenho cada vez mais colegas vêm para cá estudar e têm que estar a trabalhar ao mesmo tempo para conseguirem acarretar com os custos todos. E pronto, efetivamente, isto interfere muito, seja com a qualidade de ensino que poderiam ter, não é? Porque muitas vezes até têm de faltar a aulas, etc. Seja com a dificuldade de participarem na vida académica, nos grupos, etc., que também todos os estudantes deveriam ter direito. Então, eu diria que a AC, neste momento, o maior desafio que enfrenta é como vai como vai enfrentar este problema. Porque acho que isto coloca em questão toda a académica, porque se a propina aumentar, se os estudantes começarem a não ter dinheiro para vir, começarem a não participar, aquilo que nós gostamos muito de ver na AC, não é? Imensa gente todos os dias no edifício, nas atividades, etc., nas festas académicas, vai começar a perder-se. Portanto, acho que isto é realmente a maior preocupação, o maior desafio que a AC enfrenta neste momento, que é realmente que o movimento associativo todo enfrenta. Sim. E tendo em conta o nome da lista, o que para ti significa avançar pela acadêmica? Acho que avançar é não ter medo, é ter coragem de dar o primeiro passo, de estabelecer boas relações com as outras académicas, as outras associações de estudantes de todas as outras instituições do ensino superior no país, porque sabemos muito bem, basta olharmos para o nosso passado, e sabemos muito bem que a crise estudantil de 1962, 1969 também só funcionou, só foram tão grandes porque tiveram a solidariedade e a participação dos estudantes de diferentes academias. E, portanto, acho que avançar é mesmo isso, é avançar aqui, em Coimbra,
com tudo o que eu já disse, com a mobilização dos estudantes, com o contacto próximo com os estudantes, com a verdadeira colaboração com as estruturas, com os grupos académicos, com as secções, que também elas veem uma grande preocupação nesta questão, porque a partir do momento que os estudantes não podem vir para cá e não estão à vontade para pagar o quarto e etc., certeza que vão ter de começar a abdicar, e a primeira coisa que vão abdicar é de participar em algo que seja extra já do seu percurso académico. Pronto, acho que há um trabalho muito importante que é preciso também estabelecer com essas estruturas, e depois é preciso avançar no plano mais nacional, contacto com as outras associações, deixando de participar em cúpulas, como é o caso do CAP, e passando a realmente compreender a importância dos espaços que são de todos, como é o caso do ENDA, e que a AC, pelo seu passado histórico, pela importância que tem, devia realmente ser a força de vanguarda nesses espaços também. Sim, e agora, no dia 18 de novembro, foi publicado um comunicado pela Listar, alegando ter sido a única lista a submeter a candidatura no tempo da data limite. O que a Listar pretendeu alcançar com esse comunicado e o que considera que deveria ter sido feito a partir das informações publicadas? Okay. O nosso objetivo com o comunicado foi haver transparência do processo para todos os associados. Ou seja, mais do que querermos que esta situação se resolva e que se faça justiça com aquilo que realmente aconteceu, tem de haver muita transparência e todos os associados deviam, e foi o nosso objetivo, ter acesso a tudo o que aconteceu e terem em sua plena consciência a saberem aquilo que aconteceu para estarem perante, terem o jogo todo aberto. Pronto, aquilo que nós achamos que devia acontecer era realmente devia haver a impugnação das duas listas, entretanto já houve de uma por causa da questão da falta de subscrições, mas isso seria uma questão paralela. Contudo, a ordem de entrega das duas listas vai contra os estatutos, vai contra aquilo que foi decidido na Assembleia Magna e, portanto, a nossa lista defende que não devia ter sido aceito. E sabemos muito bem que, apesar de todas as desculpas que possam apresentar para que tenha havido esse tempo excedido, que sabemos muito bem que a manobra de tempo foi necessária para cumprir a lei da paridade que era necessária ter, que a lista C não a cumpria, que a lista T também não a cumpria, e portanto nós sabemos disto, que realmente foi necessário alterar todo o executivo da lista C, porque tinham 5 homens e apenas 3 mulheres. Sabemos que isso não cumpre a lei da paridade, inclusive houve um parecer do Conselho Fiscal que tentava fazer uma manobra àquilo que diz a lei da paridade, mas que é um parecer que ia contra os estatutos. Portanto, nós estamos a falar de uma série de manobras que colocam em causa tudo aquilo que está definido nos nossos estatutos, que foi definido na Assembleia Magna, e portanto eu acho que para além de todo este processo, está-se a dar um passo num sentido muito errado, que é de desrespeito para com os associados e para com toda a história que a AC tem, e acho que isto não deixa de ser um marco muito negativo na história da AC. Pronto, o que nós gostávamos que fosse cumprido daqui em frente, porque ainda é possível, a campanha só começa amanhã, portanto continua a ser possível haver a impugnação da lista, e eu acho que quem tem esta responsabilidade devia ter a coragem de o fazer cumprindo com os estatutos e com aquilo que é o direito de todos os associados. Por isso era isso que nós achávamos que devia acontecer. Sim, e agora, para finalizar, se eleita, qual é que consideras a medida mais urgente que pretendes implementar? Mais urgente de todas? Acho que há uma geral que resolvia muita coisa ao mesmo tempo, porque eu não consigo elencar qual é realmente o problema maior e a única coisa que se devia fazer, mas acho que é a proximidade. Acho que neste momento a Direção-Geral coloca-se num pedestal e os restantes associados estão lá em baixo. Muitos associados nem sabem que são associados, nem sabem o que é a Direção-Geral, nem sabem que vamos estar agora em eleições. E eu acho que a proximidade realmente podia ser uma diferença e podia comatar todos os problemas que estivemos aqui a falar, que a única solução que eles têm é a união, é a força em coletivo, e isso só pode ser cumprido com proximidade, com os próprios dirigentes dirigirem-se aos estudantes. E pronto, posso até adiantar que a minha lista tenho feito ao longo do ano letivo inteiro. Eu estou muitas vezes à porta das faculdades a falar com os estudantes, a perceber quais são os problemas que eles sentem,
E ainda posso acrescentar que na passada semana e ainda nesta, portanto, antes do período de iniciar da campanha, nós estivemos nos diferentes polos, nas diferentes faculdades, com um documento que pretendia fazer um levantamento dos problemas que eles sentiam no seu dia-a-dia na sua faculdade. Portanto, isto não era parte da nossa campanha, não era de apelo ao voto, era simplesmente de uma verdadeira auscultação próxima do dia-a-dia. Nós fomos aos bares, às faculdades, às portas, etc., perguntar quais são os problemas que vocês sentem. E acho que isto realmente podia fazer diferença e se nós fôssemos eleitos, isto ia ser, sem dúvida, uma atitude que nós íamos levar o ano letivo inteiro e falo em relação à proximidade com os estudantes no geral e também a proximidade com as estruturas, porque é necessário haver muita melhor comunicação com todas as secções culturais, desportivas, grupos autónomos, grupos académicos e acho que nós iríamos, sem dúvida, priorizar isso e era necessário que houvesse essa proximidade também para com as estruturas e acho que realmente isso seria aquilo que iria distinguir. Muito obrigada pela Obrigada, presença e podem continuar a acompanhar o desenrolar das eleições em tvac.pt, no nosso site, no YouTube e nas outras redes sociais.